Olá, meus irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui começando mais um bate-papo entre amigos. Hoje a gente vai falar sobre hermenêutica e a estrutura do texto. Não sei se você sabe que cada texto bíblico ele foi escrito dentro de uma estrutura e essa estrutura ela tende a apresentar a ideia do autor. E hoje a gente vai conversar com o pastor Francisco Lima, que é um dos missionários do Pregue a Palavra, que é uma missão que capacita pastores aí no Brasil. Em outros países também essa missão tem trabalhado. E hoje a gente vai conversar com ele sobre a estrutura do texto, as nuances, né, com respeito a este tema. Vamos só aguardar um pouquinho ele chegar, né, ele entrar, participar aqui, tá participando com a gente, para a gente poder enviar o convite para ele. Então, a, a missão Pregue a Palavra é uma missão que tem capacitado já há mais de 10 anos pastores em todo o Brasil com respeito à pregação expositiva. Inclusive, eu fiz o treinamento de pregação expositiva pelo Pregue a Palavra, um treinamento a nível de especialização, e esse treinamento ele trabalha os princípios hermenêuticos, são 8 princípios hermenêuticos. Eu tenho trabalhado esses princípios aqui, não sei se vocês lembram, se todos aqui que me acompanham lembram, né, que eu trabalhei os oito princípios aqui, e foi quando iniciou aí essa crise, né, essa pandemia, e nós tivemos aí a mudança do cenário, e aí começou o pessoal a fazer muita live, e aí eu vi a possibilidade de nós convidarmos alguns pastores, amigos, conhecidos, para conversarem sobre hermenêutica e a relação da hermenêutica com outros temas. Se você não acompanhou os outros, a gente já falou sobre a relação da hermenêutica, por exemplo, com as ideologias, de que maneira as ideologias são pressupostos que afetam a minha interpretação. A gente já falou também sobre a hermenêutica e os pressupostos teológicos, de que maneira a minha teologia, a compreensão teológica que eu tenho, afeta a minha interpretação. Então, tudo isso foram coisas que a gente tem trabalhado. A gente falou também com o pastor Luiz Saião, falamos sobre a hermenêutica e a relação dela com... Esperar um pouquinho, só aguardando ele aceitar o convite. Opa! Opa, tudo bom, meu irmão? Ô, fala, meu grande. Tudo na paz? Tudo Tranquilão? na paz, graças a Deus. E Prazer, aí? viu? Meio Prazer, distante assim, desculpa né? aí. Mais distante, mais perto, né? Rapaz, a gente. é, essa situação aí é diferente, né? A gente tá aí se adaptando também, né? Muito bom, rapaz, receber você aqui para a gente conversar sobre hermenêutica, né? Isso É verdade. faz parte aí da sua vida, a missão pregar a palavra já há quantos anos? Rapaz, eu tô como professor, acho que desde 2014. Eu já tenho 6 anos aí, né? Eu sou um dos mais novatos, não sou tão. Mas aqui, depois que eu mudei do Sudeste para o Nordeste, a Sim. intensidade de aula aumentou muito, né? Aumentou bastante. Porque aqui no Mas Nordeste praticamente é você um outro já, país, né? você já viajou já quase todo o Brasil, né? Dando aulas no Prega a Palavra. Rapaz, aqui no Nordeste já foi 100%. Eu nunca fui para eu nunca fui para, acho que eu conto Amazonas, eu nunca fui para o norte, na verdade, nenhum estado do norte. Não por falta de necessidade, mas é porque a gente terminava assim sendo mais útil, né? Mais requisitado para o lado do sudeste e também aqui do nordeste, né? Muito bom. Francisco, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal conhecer, né? A gente vai ter, normalmente esse horário, ele dá um horário bem baixo, né, de participação. O pessoal deve Sim. estar se preparando aí para almoçar, mas aí tem muita gente Aham. que assiste depois, né? Porque eu deixo Certo. gravado, aí eles sempre pedem, pastor, deixa gravado para assistir depois e tal. Então, para o pessoal lhe conhecer, né? Quem vai estar ou acompanhando agora ou então assistindo depois. Certo, certo. Esse negócio de se apresentar é um negócio meio complicado, né? É, Mas, assim, eu sou formado em teologia, né?
pela Faculdade de Filosofia e Teologia Macaense. Embora eu tenha estudado os 2 primeiros anos de teologia no Seminário Teológico Batista do Leste, da Zona da Mata Mineira, porque eu era missionário lá, né? Aí depois eu vou chegar no perfil ministerial, mas a minha formação é essa. Sou formado em teologia, depois me especializei em liderança pastoral, em aconselhamento bíblico. Eu também tenho uma formação num ministério que eu não tenho usado muito ultimamente, eu sou formado pelo Ceflau, né, que é o Centro de Formação de Líderes para a América Latina, da CBE, Coalizão Brasileira de Esportes, né? Mas assim, a minha área mesmo ultimamente tem sido a exposição, né? Eu me especializei pelo Prega a Palavra e tenho dado aulas, né? Quer dizer, a maior escola, na verdade, de formação é a gente ter que ensinar, porque aí você tem que estar lidando com a ferramenta o tempo todo, né? E lidar com a escritura é algo fascinante, né? Exatamente. É como se você estivesse nadando no mar, né? Tentando atravessar o mar a nado, né? Você nada, você vê a imensidão e você ainda olha para frente e vê que ainda tem muito Ainda para tem muita você, coisa. infinito para você chegar. Então a palavra de Deus ela é assim, né? Ela é inexplorável completamente. A gente, por mais que estude, por mais que busque, a gente vai sempre ver que tem muito para crescer, né? Então assim, eu tenho especialização em exposição e eu me formei trabalhando, né, no campo, né? Eu sempre Sim, fui um pastor. Antes de ser pastor, antes de ser um pastor ordenado, porque eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2009, quando eu assumi meu primeiro pastorado efetivo na Igreja Batista de Itabua. Ela tem 2 nomes, porque o nome antigo dela e o nome legal, que é Igreja Batista Vila Pastor Salvador Borges. É no interior do Rio de Janeiro, no município de São Fidélis, na zona rural de São Fidélis. Uma igreja centenária também, histórica. Tem aí, quem quiser conhecer, é só procurar lá IB Tabua, T-A-B-U-A, né? Como se fosse tábua sem o acento. sim. E lá eu pastorei durante quase 9 anos. E aí de lá eu vim para PIB de Santo Antônio de Jesus, onde eu estou atualmente. Mas assim, antes de assumir o pastorado, eu fui missionário em 3 campos, né, na verdade. Um no Tocantins, enviado pela igreja que eu era membro lá em Brasília, a PIB, a segunda do plano piloto, e depois, também por essa igreja, em parceria com mais 3 igrejas, eu fui para Minas Gerais. Aí de Minas, então, quando eu conheci a que veio a ser minha esposa, na época eu era solteiro, aí conheci a que veio a ser minha esposa, ela era do Rio de Janeiro, e ela estava como Missionário também, missionária né? em Minas. Ela era missionária em Minas, na época solteira, a gente se conheceu, deu liga, casou, foi tudo rapidinho. Foi em 7 meses a gente se conheceu, noivou, casou, então foi tudo assim ligeiro, né? Coisa de nordestino mesmo, né? Embora eu morasse no Sudeste, mas eu sou maranhense, né? Sou maranhense de nascimento e, no entanto, eu me criei em Brasília, Distrito Federal, e foi lá que eu me converti no ano de 2001. Bom, então, como eu falei dessa minha trajetória ministerial, eu fui missionário, primeiramente em 3 campos, depois eu fui pastor da igreja no Rio de Janeiro, pastor efetivo, e agora continuo agora como pastor efetivo, só que da PIB de Santo Antônio de Jesus, aqui no Recôncavo Baiano. Certo? Meu contato, inclusive, com exposição foi... Deixa eu só pegar aqui. Foi com esse livro aqui, ó. Um colega meu, é a versão antigona do Randall, né? A pregação bíblica do Randall Robinson, né? Essa Sim. versão aqui é de 82, é a impressão de 82. Um colega meu, quando estava no campo, aliás, ela é de 80, 1980, essa versão aqui, é antigona. Um colega meu, pastor, na verdade, quando eu era missionário em Minas, um dia eu fui na casa dele, na cidade de Itaperuna, aí ele pegou e me deu 2 livros e me deu uma Bíblia de estudo.
eu era missionário, estava lutando lá no campo sozinho, aí ele, acho que ele viu a necessidade, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, pega esse negócio aí esse livro aí, se você conseguir fazer esse negócio aí, acho que você vai fazer uma boa coisa. Eu nunca tinha ouvido falar de exposição bíblica, né? E aí foi quando eu li o livro de uma sentada, né? O livro me cativou, embora ele tenha uma linguagem um pouco técnica, mas eu falei assim, cara, era isso que eu estava buscando. Eu não sabia o que era, eu via, não sabia, mas eu sabia que era isso que eu queria, né? Aí foi quando o meu primeiro contato com a exposição, a partir daí eu comecei a buscar tudo que tivesse envolvido exposição bíblica, né? Aí, assim, para fechar essa história interessante aqui, esse parênteses meio longo, os anos se passaram. Em 2010 eu entrei no Prega a Palavra. Em 2009 eu acho. Eu sei que eu me formei em 2014, 13 para 14, foi um negócio assim. Aí a gente começou a disseminar o Prega a Palavra e aí formou um grupo lá na cidade de Raposo, no estado do Rio de Janeiro. Aliás, o local chama Raposo, acho que pertence a Itaperuna. E lá tem um professor, colega meu da minha turma, o pastor Marcelo, uma pessoa maravilhosa. Aí, rapaz, o Marcelo empolgadão com a exposição, um cara joia bíblico, fera demais. Ele forma um grupo lá, quem que entra? O meu colega que fez esse curso, que me deu esse livro, melhor dizendo. Sim. Aí, rapaz, ele ficou fascinado. Ele nunca tinha visto a exposição com essa perspectiva. E então, ele, sabendo que eu era formado no curso, ele começou a me chamar para dar aulas na igreja dele. Ele começou um grupo com a liderança dele. E eu comecei a dar aula lá para ele. Aí foi quando eu vim embora para cá. Legal. Então, essa é a minha trajetória. Agora, sobre família, rapidinho, eu sou casado há 11 anos com a Jaqueline, minha esposa maravilhosa, e tenho 3 filhos. A Francine tem 10 anos, vai fazer 11, porque a gente se casou em novembro de 2007. Acho que em fevereiro ou março aí ela engravidou. Então a Francine é bem do ano seguinte, né? Foi assim, a gente recém-casado, 3, 4 meses ela engravidou. Então a Francine praticamente regula com o nosso tempo de casamento, né? 1 ano e pouquinho de diferença só. Né? Aí eu tenho 2 meninos, tem o Kainan, que é o do meio, e tem o Davi, que é o menor. Né? E essa é a minha família. É isso aí. Que legal. Esse acho que resume aí um pouco da minha história, né? Legal. Então, assim, diante da sua experiência aí com o Prega a Palavra, com a própria exposição bíblica, a gente vai falar hoje sobre estrutura do texto, né? A gente que faz parte da missão Prega a Palavra, né? Que já estudou, que dá aula, a gente sabe que a estrutura do texto é um princípio hermenêutico, né? Isso, então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é a estrutura do texto. O que seria a estrutura do texto? Então, a estrutura, eu vou só falar um pouquinho antes, assim, eu acho que é uma coisa que é importante. Eu me lembro do ideal lá de Lutero, né, na Reforma, quando ele defendeu a importância de todo o povo ter acesso à Bíblia, né, e não só os clérigos, né, ter acesso à Escritura. E eu acho que a nossa premissa parte disso aí, a ideia de que todo mundo pode entender a Escritura da forma correta. Então, para você aplicar bem a Escritura na sua vida, você tem que entender. Então, para você entender, você precisa usar as ferramentas de interpretação. No geral, até a gente mesmo que lida no ministério pastoral, que estuda teologia e tal, a gente vê que a perspectiva, a abordagem de alguns autores sobre a interpretação da Escritura é como se fosse algo assim muito, muito difícil, muito complexo, que só pessoas evoluídas mesmo podem conseguir, né? Então, é um tipo de gnosticismo, né? É uma coisa assim que não é para qualquer mortal. E o Prega a Palavra, ele propõe exatamente isso. Que nós, qualquer pessoa, qualquer crente, de qualquer idade, qualquer experiência
né, ministerial ou de caminhada de fé, ele pode entender a Escritura de maneira correta. Não quer dizer que ele vai ser pregador, pregadora expositivo, né? Vamos dizer assim. Mas quer dizer que ele pode entender o texto. Por quê? A Escritura, ele é um texto antigo na sua formação. E aí, quando nós lidamos com qualquer coisa que seja antigo, você precisa voltar lá no passado, que é o exercício que a gente tem de instruções para viagem, né, que a gente chama assim, para poder investigar o que significa tentar olhar o texto. Deve falar que é o gênero. Então, o gênero literário, ele vai nos conduzir à estrutura. Então, nós temos, a escritura ela tem em torno de 40% da escritura é composta de narrativas. Então, narrativas são histórias. Aí, como a gente fala de narrativa, então nós estamos vendo histórias. E nessa história você tem ali um cenário, você tem os personagens, você tem o enredo, né, que domina, você tem ali os diálogos que são. E essas coisas, ao olho comum, muitas vezes, é visto como algo linear, só vê aquilo que está revelado, traduzido na forma mais simples, talvez numa NTLH ou uma Bíblia Viva, né? Ou a mensagem, que já são paráfrases do texto. Mas é interessante a gente tentar olhar o texto na sua forma inicial. Não quer dizer necessariamente que você precise ir lá no grego, no hebraico, para poder fazer isso. Mas que pelo menos você considere a perspectiva do autor bíblico, do escritor bíblico, Sim. na verdade, né? Então, quando a gente fala de estrutura, você parte do macro, né? Do maior, para o micro. Então você tenta ver o todo, mas você tenta ver as partes. Então a composição Ou seja, literária, você tenta aquela ver a peça estrutura do literária, livro. ela tem ali pedaços que formam aquele pedaço grande, aquele pedaço maior. E Sim, os 66 são pedaços que formam o pedação, que seria sim. o bolo todo, né, que seria a escritura. Então o papel da estrutura é você observar a direção que o texto tem, como que o autor começa, como que ele termina, e o que é dito naquele meio ali, como que ele apresenta aquela situação. Então você vai ver que nós temos blocos. A gente tem, por exemplo, numa narrativa, histórias maiores, e você tem histórias menores. Tem personagens isolados, que ele aparece ali, você fica perguntando por que ele está aqui. Então, a Exato. interpretação passa por esse processo de você observar qual é a ideia maior, quais são as ideias centrais e quais são as partes menores, ou seja, as pequenas ideias que formam o todo. Então, é você olhar os pedaços e olhar a relação de ligação entre esses pedaços para formar aquela unidade Ou literária, seja, né? entender o fluxo, né? O fluxo Eu não do estou lhe ouvindo, pensamento, não é isso? eu não estou ouvindo o seu áudio, Lázaro. Não está ouvindo, não? Deixa eu ver. Será que tá baixo aí o. Tá Deixa eu ouvindo ver se é agora? o meu aqui. Não. Você está me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Ouvindo você. Mas você não tá me Não, ouvindo. eu não estou lhe ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo. Oi, e agora? Tá ouvindo? Eu vou tirar aqui para ver se é o problema do Oi, fone. Fala tá de ouvindo? novo. Oi, tá me ouvindo? Não. Estranho. Deixa eu ver aqui. Será que é o meu? Deixa eu tirar o meu aqui. Oi, e agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa. Oi, tá me ouvindo? Não. Não estou lhe ouvindo, não. Estranho. Eu tô ouvindo você. Não sei se o pessoal aí pode comentar se tá Eu vou ouvindo. sair e vou entrar de novo, tá bom? Para ver se foi alguma coisa. Tudo bem? Passa. Ok, ok.
Pessoal, me ouvir, certo? Digam aí se vocês estão conseguindo me ouvir, porque aí me ajuda a corrigir aqui o que está sendo. Vocês estão me ouvindo, gente? Comentem aí, por favor. Ah, obrigado, Ruth. Ruth disse aí que tá ouvindo. Beltrão, de Lima. Deixa só o pastor voltar. Pronto, ele está voltando. Deixa eu mandar aqui. Edinaldo também está ouvindo. Coloquei o fone de novo, viu? Vamos ver se vai. Ah, agora eu tô Oi, lhe ouvindo. tá? Opa, Ok. tá. É Aham. porque o Instagram, às vezes, ele faz isso mesmo, ele dá umas falhazinhas. Ah, Não, tá. eu tava falando o seguinte, então quer dizer que você tem que. A gente pode entender que a Bíblia, ela é dividida em estruturas, desde maiores até estruturas menores, até de Isso, pensamentos, de grandes pensamentos até pensamentos menores dentro do isso, texto, não é isso? isso, isso. E que isso apresenta o Exatamente. fluxo, não é isso? Mais ou menos, É, era mais ou menos o que ele estava explicando. sabe o que acontece? Pegando aqui como exemplo a narrativa, imagina você começar a contar uma história, né? Eu vou Sim, contar uma história rapidinho para você. A história foi o nascimento da minha primeira filha. Eu estava em casa, minha esposa já estava quase pelos dias, né, de ter a neném. E aí, de repente, ela começa a sentir incômodo e a gente vai pro hospital. Qual a sensação que você tem de eu contar uma história e não terminar? É exatamente. Eu horrível, fiquei né? pensando se você tinha se emocionado aí. Eu digo, ele se emocionou, se é alguma coisa muito. Não, foi de propósito. Sabe o que Ah, acontece? sim. A ideia era essa. É assim, quando você não observa o raciocínio do texto, a estrutura que Sim, ele foi dado, é como se você contasse uma história sem fim, sem final. Ou seja, você sim, interrompe o raciocínio. Então, a gente precisa tentar procurar identificar a estrutura, porque na perspectiva daquilo que o escritor bíblico ele deu, né? E aí você vai ver a direção que ele está querendo levar à reflexão. Por quê? Toda escritura, em primeira instância, ela foi dada para um contexto inicial, né? Ela teve um destinatário inicial. Posteriormente, obviamente, ali tem os princípios eternos que chegaram até nós, mas até a gente tem que olhar sempre para o primeiro alvo, para o primeiro leitor, né? Então, isso é importante para a gente ver na perspectiva que o escritor, então, ele colocou. Porque muitas coisas só serão entendidas quando a gente olha dessa perspectiva. Por exemplo, por que a escritura teria mais narrativa do que qualquer outro gênero literário? Primeiro porque o desenvolvimento da história do povo de Deus é o desenvolvimento da humanidade, né? Isso então envolve seres humanos, envolve e aí seres humanos e história, a história de Deus e a humanidade, né? Pois bem, sim. mas em segundo lugar porque a escrita era uma coisa também que foi se desenvolvendo. Então, num primeiro momento, as culturas mais antigas eles tratavam mais de maneira oral, né? Era transmissão oral. Muito embora, quando nós lemos lá nos livros mais antigos, por exemplo, o Êxodo, você vê Deus falando com Moisés, escreve num livro, escreve num livro, escreve num livro. Então, a escrita, mesmo que dentro daquela realidade pontual, ela já era algo que Deus tinha como norte, né? Ou seja, o objetivo de ficar registrado já estava no coração de Deus, na intenção de Deus, a gente vê pela própria Escritura, né?
Então, quando a gente vai para a Escritura, a gente precisa ver essa direção dos pensamentos que o autor ele quer trazer, né? Isso é parte importante da estrutura, né? É você ver a direção que o autor bíblico ele queria levar, o que Eu ele acho queria que provocar. muitas vezes o pessoal, por desconhecer a estrutura com que o autor escreve, eles acabam caindo no erro da aplicação direta, né? Porque, por exemplo, vou citar aqui um exemplo clássico, né? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você para nesse verso primeiro e você não compreende o contexto do que está sendo dito. E aí o que é que as pessoas fazem? Já a aplicação direta. Pega só o Salmo 23, verso primeiro e diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu estou tranquilo, estou seguro. Só que as pessoas elas não percebem que quando você continua a leitura, você vê que o nada me faltará se refere às necessidades básicas da ovelha, né? Então não é o que a ovelha quer, é o que a ovelha precisa para viver. E isso você só identifica na estrutura com que o autor está apresentando a ideia, né? Então, às vezes, tu teria mais alguns outros exemplos de como a estrutura, sem ser considerada, ela afeta, por exemplo, na aplicação, faz a pessoa cair na aplicação direta. Você teria mais alguma ideia em mente? Assim, você pode tomar como exemplo os livros mais evitados da Bíblia, né? Assim, que não as pessoas têm assim, um receio de ler, né? Daniel, por exemplo, o gênero de Apocalipse, né? O Apocalipse mesmo. Então, esses dois livros, por exemplo, muitas pessoas falam até comigo, esse pastor não lê porque eu não entendo esses livros. Porque tem uma linguagem densa, né? Uma linguagem, são figuras assim sobre-humanas, né? Vamos dizer assim. E aí você termina se distanciando muito da interpretação. Então, quando você, por exemplo, olha para Daniel, para Apocalipse, por exemplo, né? Você vai observar que você tem ali ciclos, né? Que ele está mostrando a conclusão da perspectiva da história, ou seja, do julgamento final e tal. E ele então ele vai mostrar, por exemplo, começa com a revelação da pessoa de Jesus Cristo e a sua soberania, ele já é exaltado. Então você vai ter esse ciclo se repetindo dentro do livro. Então você pega ali, tem uns pedaços que eles vão mostrando exatamente para a gente que se a gente tirasse assim todo aquele emaranhado de figuras, de códigos que a gente teria que interpretar assim ali imediatamente, se a gente tivesse tirar o olhar e a gente olhar só para aquela estrutura, para o desenvolvimento da maneira que ele tratou, você consegue, uau, isso aqui é fantástico. Então, esse exemplo e outros, né, na Bíblia, no gênero, por exemplo, dos evangelhos, né, que é uma narrativa, porém da história de Jesus. Você pega ali o finalzinho do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e você percebe que o ponto crucial é mostrar a ressurreição. Então você tem, o autor ele coloca primeiramente ali, acho que no versículo 66, 27 e 66, ele coloca como que mostrando os guardas montando ali uma vigília, né? Uma vigília sobre o túmulo. E aí, de repente, no domingo, vem as mulheres cedinho e chega lá, não tem mais guarda nenhum. Né? Elas vêm prestar aquela homenagem. Mas o que elas encontram? Elas encontram então o túmulo vazio e encontram um anjo. Que em duas traduções falam de dois, outro fala de um, mas isso não é relevante. O ponto relevante é o indivíduo. E depois aparece o próprio Cristo falando com ela, né? Então você tem ali uma estrutura
você tem uma estrutura de encontros, você tem um encontro do Senhor mostrando ele ressuscitado, mesmo diante daquela guarda, depois do encontro com as mulheres, depois o encontro com os discípulos. Você percebe ali que a sequência de encontros, ele vai mostrar justamente isso, e ao mesmo tempo contrastando com o poder máximo humano, querendo vigiar ali o templo, o túmulo, e ao mesmo tempo a perspectiva inadequada das mulheres de ir tratar o túmulo como um morto que não ressuscitaria. Então o autor ele está chamando a atenção da gente para uma vibrante vitória e uma vibrante conclusão daquilo que Jesus disse durante todo o seu ministério: eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Mas nem os incrédulos do governo ali acreditavam, nem os próprios discípulos que acreditavam mais ou menos ainda confusos. Então ele quer dar essa perspectiva na narrativa. Então essas estruturas assim, você não vê que isso não é acidente. Isso tem um tratamento, né? Tem um propósito. Tem um propósito. Ele tá. É por isso que você vê, por exemplo, nos 4 evangelhos, né? O pessoal diz que cada evangelho ele trabalha uma perspectiva do ministério de Cristo, né? E essa perspectiva a gente consegue identificar ela observando a estrutura, né? Dos livros, não é isso? Exatamente. É interessante isso também, né? Porque quando você, por exemplo, se você achasse só um evangelho perdido, né? Sumiu todas as Bíblias, eu achei um negócio que era um evangelho. Talvez você fosse ficar com muitas perguntas. Mas quando você lê os 4, então uau, isso aqui forma uma biografia. É uma história completa. Um vai complementando o outro. Um vai lançando luz sobre o outro. E aí você tem ali aquele não é uma proposta exaustiva, mas é uma proposta suficiente, né, que a gente pode compreender. Então, o papel da estrutura é a gente observar exatamente isso. E como eu comecei falando, que não é o nosso tema aqui, né, mas não tem como você falar de estrutura sem você falar de gênero, né? Então, cada gênero ele vai propor a sua própria estrutura, né? Então, quando você observa as narrativas, você percebe essa perspectiva de você tem uma história maior, né? Uma história do livro todo. Então, vamos pegar o exemplo aqui de Êxodo, né? Ele começa com uma situação tensa no Egito, em que o faraó morreu, que não conhecia José, e entrou um outro, isso anos depois, e ele está apertando o povo, ele está pegando pesado com o povo. E aquilo culmina num salvamento de um bebê, né? De maneira extraordinária. Esse bebê é salvo, vai para dentro do palácio, e aí você tem ele que sendo educado lá dentro, ou seja, ele consegue mostrar essa reviravolta extraordinária, né? E aí depois acontece aquele incidente dele ter que ir para o deserto, porque ele mata lá o egípcio, e Deus o chama de lá. Ou seja, você tem como é que você começa de uma maneira em que o povo está aparentemente em desvantagem, né? Sim. Você tem o desenvolvimento, essa desvantagem, ela, quando você volta um pouquinho no livro do Gênesis, né, contando a história de José, o povo já tinha ido praticamente ao limite, né, com a fome, com a morte. Então o grupo que vai para o Egito é um grupo pequeno, de 70 pessoas mais ou menos, né? Ou seja, então você percebe assim a narrativa mostrando aquilo que era tão pequeno, aquilo que passa por uma situação de limite ali, de apreensão, de perseguição, mas a reviravolta ela vai ser dada. E aí como que a gente termina o livro, né? Você termina o livro já com um povo pujante, um povo que se estruturou, que ganhou força, que venceu batalhas e tal, e que agora está preparado para
adentrar na terra que vai acontecer com Josué. Então você tem esse progresso, você está vendo o desenvolvimento da história do povo de Deus, né? Ou seja, de como que Deus está conduzindo as coisas. Né? E eu acho que um ponto interessante é você perceber que o Deus sempre é o personagem principal agindo, né? Em todos os livros, né? Agindo na história. Cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode tirar da mente, né? Inclusive, eu sempre faço essa pergunta em grupo de prega-palavra, né? Quando a gente começa, por exemplo, no livro de Jonas, né? E a gente pergunta, quem é o personagem principal desse livro? E não é difícil você encontrar a pessoa, é Jonas, né? Porque de fato parece que é Jonas, né? Porque ele é um foco ali, mas Jonas, ele é um personagem principal no contraste com o Criador, porque na verdade o personagem principal, tanto do livro de Jonas quanto de qualquer outro livro, sempre vai ser Deus, né? Mesmo naqueles livros que ele não é mencionado, ele é o agente por trás da história, né? Ali do movimento, de como as coisas estão sendo feitas. Então, isso é interessante demais. Será que uma das formas para também me ajudar, até mesmo a interpretar, já de certa forma aplicando ao meu coração, seria eu fazer a seguinte pergunta: o que Deus está fazendo nessa etapa da história, nesse trecho que eu estou lendo, né? Ou seja, eu leio e dizer assim, o que Deus está fazendo aqui? Deixa eu tentar entender o que Deus está fazendo nessa história para esse povo e de que forma isso serve para a minha vida. Eu teria que fazer assim. É muito importante essa pergunta. E veja que essa sua questão, ela se torna um grande desafio para a gente no presente século, né? Porque a gente vive a realidade do rápido, do fast food, né? Geração fast food, é tudo pronto. Na verdade, toda a estrutura tecnológica que a gente tem ultimamente, ela serve para poder você ser rápido, você ser objetivo. A própria comunicação, né? A gente tem visto assim que a comunicação cada vez mais a gente tenta ser mais sintético, né? Ser mais objetivo, focar no ponto crucial, porque a gente tem um excesso de informação, tem excesso de conteúdo e pouca absorção. Então, essa realidade moderna, que é típico desse tempo, que a vida é rápida, que a comunicação é instantânea, em que tudo é sintetizado, é facilitado, esse exercício de parar na frente do texto e trabalhar com ele ali e observá-lo e ler várias vezes e tentar fazer essa pergunta que você colocou aí, né? O que Deus estava fazendo aqui? Como que Ele está agindo? Vamos ver. Vamos olhar aqui o ambiente, o contexto em que estamos vivendo. E aí você fazer esse exercício é um grande desafio, porque a gente não consegue hoje parar, né? A gente tem uma tendência de estar fazendo tudo simultâneo. E, de certa forma, eu também sou assim. Essa hiperatividade imposta pelo tempo, né? É isso. E a tecnologia ajuda assim, nisso. Agora, a gente precisa pensar que, às vezes, quando falta luz, por exemplo, você não aguenta dentro de casa e você vai para o quintal, você olha para o céu e você vê a lua. Aí você pensa, meu Deus, quanto tempo que eu não via a lua, mas só conseguiu ver porque faltou luz, você não aguentou o calor de ficar dentro de casa, então teve que ir para o quintal ou ali para frente da casa, e aí você tem um céu aberto ainda. Então a Escritura, ela é um céu aberto ainda para a gente. Ou seja, eu acho que o grande desafio, e aí você aprender a usar essas ferramentas, é você ler por si só. Porque hoje a tendência, isso até mesmo entre pastores, é assim, ele lê a Bíblia com um comentário aberto do lado. É como uma Bíblia de estudo, eu já vou lendo e vendo o que tá. Mas assim, eu mesmo não tenho o trabalho de pegar o texto,
Por exemplo, um exercício para você perceber a estrutura fundamental é você ler de uma vez. Então, você vai ler um livro da Bíblia, obviamente que você lê o livro de Salmos de uma vez, não é difícil, na verdade, é 3 horas de relógio você lê todos os Salmos, né? Mas talvez você fale, poxa, mas investir 3 horas hoje direto é difícil. E é difícil também porque você sempre termina parando ali em alguma coisa que chamou muito a sua atenção. Mas é um exercício fundamental para você ver a estrutura, é você tentar apalpar, por assim dizer, o todo. Né? Eu sugiro assim, um exercício, eu ia até fazer, mas eu cheguei aqui bem em cima da hora porque faleceu ontem a irmã mais velha, mais idosa da nossa igreja, ela tinha 106 anos. Meu E aí o sepultamento foi agora 10 horas. Eu cheguei em casa, tomei um banho e mudei de roupa, corri para cá, já entrei em cima da hora, né? Mas eu ia pedir para os meus filhos fazer uma brincadeira que eu ia mostrar aqui para você. Era uma coisa muito simples. Eles têm lá aqueles brinquedinhos de montar, né? Não é aquele Lego, não. O Lego é menorzinho, são aqueles maiores, né? Sim. E aí eu terminei. Eu ia pegar a questão de você fazer o exercício de você identificar qual é a forma ali de olhos vendados, né? Então você, por exemplo, fecha os olhos e pega naquela pecinha e começa a apalpar, tentando ver qual é a forma. Você vai ver que tem forma retangular, tem forma, no caso, um triângulo, você tem que tem um círculo. Então, pegando todos, você vai identificando quais são as formas. E a mesma coisa do texto, você lendo o texto todo, você percebe, uau, aqui tem uma coisa que veio até aqui, daqui para frente muda. Qual é a relação? Ou seja, é interessante que a própria ideia do texto com capítulos e versículos, ela é uma proposta de estrutura. Mas só que nem sempre a estrutura ela reflete uma perspectiva do texto. Às vezes tem interrupções, né? Termina um capítulo, o número, né? Tem pessoas que acham que a estrutura do texto ela coincide com os capítulos e versículos, né? E na realidade capítulos e versículos foram inseridos depois. Exatamente. Né? E quando eles foram inseridos, eles não foram inseridos vislumbrando a estrutura do pensamento do autor, né? Então, tanto que eu já peguei textos em que a ideia do autor ele terminava no primeiro versículo do capítulo seguinte. O que começou no capítulo anterior terminava na metade do primeiro verso do capítulo seguinte. Então era algo extremamente estranho, né? Se você está acostumado a fechar, né, dentro do versículo, né, dentro da referência, você ficava, caramba, peraí, não é bem assim, né? Isso é um ponto importante para abrir a mente para a estrutura, não é isso? Acho que você tem duas coisas que eu acho que, de certa forma, foi colocado para ajudar, mas às vezes termina atrapalhando. Que são a própria divisão da maneira que ela foi feita, e quem somos nós, né, para criticar aqueles caras que fizeram isso. Eles fizeram isso com a melhor das intenções e assim, de certa forma, é um código universal, né? Um código universal, mas de certa maneira, isso que você falou é verdade. Você tem, às vezes, o capítulo ele termina antes de concluir o pensamento e às vezes ele perpassa o outro capítulo. Então você tem que tentar perceber, apalpando ali aquela pecinha, né? Até onde vai, onde é que termina, é um triângulo, é um retângulo, é o quê? Agora, a outra coisa também que atrapalha bastante, às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, são aqueles subtítulos que são colocados, né, nos capítulos. Porque eles são uma tentativa de facilitar a leitura daquilo que segue, né? No entanto, muitas vezes, como ele não foi colocado lá por alguém que tinha uma mentalidade expositiva, ou seja, e quando eu falo de mentalidade expositiva, eu estou dizendo alguém que conseguiu captar a ideia do texto e trazer para a realidade. Ele, às vezes, o assunto, o tema colocado ali, não tem muito a ver com o que está lá no capítulo, né?
Então, isso é tão sério que tem pessoas que leem a Bíblia e ela lê aquele subtítulo achando que aquilo também é inspirado, né? Mas aquilo Sim. foi colocado pelo organizador da Bíblia, né? O editor, né? O editor, ele terminou colocando aquilo lá, mas não é. Foi uma E a gente tentativa tem, de ajudar. então, assim, de maneira prática, e serve para todas as ferramentas que a gente utiliza, desde a estrutura, a grande ideia, a teologia bíblica, o gênero e a estrutura, eu acho que um bom exercício é você fazer a leitura numa Bíblia pura, um texto puro. E hoje você encontra isso facilmente nos aplicativos, né? Você pega Sim. um aplicativo e você tem versões que elas são assim naturais. É só assim, só vem a divisão de código porque isso precisa mesmo, né? Assim, mas não tem subtítulo, não tem qualquer outra organização. É o texto meio brutão, assim, vamos chamar, né? E aí aquilo Sim. ali você vai, como um quebra-cabeça, você vai agora montar, vai quebrar o texto e remontar. E você vai organizar as ideias, né? E aí isso é fantástico. Ô Francisco, e se eu pegar, por exemplo, aquelas Bíblias, normalmente hoje as Bíblias, elas, nas primeiras páginas de cada livro, você tem ali uma estrutura proposta, né? Você for ali, se você tiver, quem tem Bíblias que pegar as primeiras páginas, né, de algumas Bíblias, principalmente as Bíblias de estudo, elas já têm lá a estrutura dividida, né? Vamos dizer assim, a estrutura dividida. Para quem está começando, para quem não tem tanta experiência, é interessante tentar compreender usando essa ferramenta, essa estrutura que já está presente lá nessas Bíblias de estudo. O que é que você acha? Olha, eu defendo a ideia de que a gente pode, qualquer pessoa pode aprender a fazer a leitura da Escritura sem esses acessórios inicialmente. Veja bem, eu não estou dizendo que os acessórios são dispensáveis totalmente. Eu acho que até para a gente que ensina, você tem também parâmetros. Tem sempre um cara ou alguns que você... Deixa eu comparar aqui o que eu encontrei com o que ele também encontrou. Vamos ver se a gente está na mesma direção. Obviamente, assim, se for alguém bem inicial, talvez isso seja interessante. Mas seria sempre bom a pessoa tentar por si mesma, talvez com uma orientação de algum tutor, de algum mentor, de algum discipulador, mas alguém que realmente também entende assim, né? Porque isso facilitaria o propósito, o objetivo dela de aprendizado. Então, vamos, por exemplo, assim, fazer o exercício. Olha, você percebe o livro de Gênesis, né? Você tem ali uma estrutura bem natural que você observa. Do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem as primeiras coisas, né? Então você tem a Sim. formação de todas as coisas, tá a história primeira, a primeira história ali. E aí você percebe que do resultado daqueles povos, daquelas genealogias, aí surge a idealização de um povo, certo? Então você tem isso acontecendo no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão: eu vou fazer de você um povo. Até ali você não tem nada que aponte para isso. Você tem povos descendentes se formando de maneira assim, até meio, não vou chamar de aleatória, mas sem muita lógica. Mas a primeira cidade, primeiro sempre isso. A partir dali, então, do 12, você vê então formando o ideal de um povo. E A partir aí de esse Abraão, né? povo, a partir de Abraão, exatamente. Então você percebe, olha só, ali você vê uma estrutura natural, em que você, do início, você tem as primeiras coisas, né? E você tem, a partir do 12, o primeiro povo, o ideal do primeiro povo organizado, ou seja, do povo eleito. Então, isso é uma estrutura que tudo no meio ali vai tratar sobre isso, né?
Sim, E esse povo, ele não é um povo só para ser um povo qualquer. Ele é um povo que vai representar a Deus da mesma maneira como quando ele cria, ele diz, você precisa refletir, representar a minha imagem. Então, você vê que o Deus ele não perde o seu ideal, ele mantém o seu ideal, só que ele vai fazer isso agora através de um povo. Quando você lê lá nos profetas, por exemplo, você vai encontrar muitas incidências de Deus falando, eu nomeei vocês, eu fiz vocês. Ele vai falar isso para pessoas específicas, quando ele fala com Davi, né? Olha, eu te dei o trono, eu tirei você da sua simplicidade, eu te dei tudo que você quis e daria muito mais, quando ele está repreendendo Davi, por exemplo. Então você vê essa relação interessante, né? Em que Deus ele está conduzindo a história. Então ele começa com a sua criação inicial, depois ele cria o seu povo e depois ele vai desaguar no Salvador, apontando para uma possibilidade de alcançar assim, pessoas novamente, assim, como que do mesmo jeito que começa com ele, vai terminar com ele, né? Então é muito sim, interessante esse progresso, né? Esse progresso. Ah, fantástico. então, falando um pouquinho mais sobre essa questão de como a gente pode perceber a estrutura, né? Algumas dicas que a gente coloca, né? É o seguinte: primeiro, essa que a gente já falou, que é a progressão, né? Mas dentro de um livro você tem as progressões. Então, você tem as declarações iniciais, elas são ampliadas e elas vão aumentando e elas terminam de maneira ampla ou objetivas. Em alguns livros você tem um processo reverso, né? Que por exemplo, você pegar o período dos Juízes, ele começa relativamente bom, que eu vou colocar relativamente bom porque já não era tão bom, mas ele vai piorando. Então o livro termina, por exemplo, mostrando o estado crítico das coisas, um estado horrível das coisas. E você vê ali, mas tem uma progressão inversa ou uma espiral descendente, né? Então Sim, você percebe que os livros eles têm esse movimento e, como você falou, ele reflete um pouco do contexto do momento. Qual era o momento, né? Então essa é uma primeira questão. Outra que a gente observa são os contrastes, as comparações, né? A gente começou falando aqui sobre Jonas, né? Você vê, Jonas é um personagem curioso porque quando ele está fugindo, você tem ali todo mundo adorando a Deus, ou adorando o seu Deus lá, todo mundo trabalhando, todo mundo, e o cara que deveria ser o profeta, que era o profeta, ele está dormindo e não está nem aí para nada. Então você sim, está vendo esse contraste, né? Como que isso vai sendo desenvolvido, esse contraste do início ao fim. Então a gente vai percebendo como que ela começa, como que ela termina, né? Que eu comecei falando sobre isso, é muito importante. Sempre, quando a gente fala de começo e fim, tem gente que pensa assim, é o versículo 1:1 e o 4:16, que é o último versículo, né? E não é assim. Quando a gente fala começa e termina, é o que está de ideia central ali no início e a ideia central lá do final. Que às vezes o final é só sim, uma saudação, é uma coisa assim nas cartas, né, por exemplo. Então, exato. como é que a Mas a ideia ideia já fechou antes, inicial né? exatamente? Qual é a ideia que é o assunto central que é tocado ali? Né? Vamos pegar o exemplo de 2 Timóteo, né? Uma carta muito interessante. Então, você veja que Paulo ele está encorajando o seu discípulo, né? O seu mentoreado ali, vamos chamar assim, e ele começa fazendo isso, lembrando quem ele era, quem era o Senhor que ele servia, e como que ele termina. Ele vai terminar mostrando exatamente que ele, o apóstolo Paulo, porque também ele seguiu o mesmo Senhor, ele combate o bom combate, né? Acaba a carreira e guarda a fé. Então ele está mostrando, do mesmo jeito que eu terminei, você também pode terminar, se você olhar para o mesmo Senhor, para o mesmo
que também sim, morreu, que também ressuscitou, que também sofreu. Ou seja, então ele tá, você vê que tudo que está no meio, ele tem relação com essa perspectiva. Então isso é o observar o pensamento do autor, né? Então você terminar observar como que ele começa, como que ele termina. Em alguns não, todas as escrituras, todo tipo de literatura, todo tipo de gênero, ele vai propor também as mudanças, né? A gente citou Gênesis. sim. Gênesis 12, você tem ali uma transição. Gênesis 11 termina, o ápice de Gênesis 11 é a Torre de Babel, né? Os homens queriam ficar ali reclusados, né, no mesmo espaço, Sim. ter o E se livrar domínio. de Deus, E né? Deus, e se livrar de Deus, e viver fora de Deus. E aí Deus contraria a perspectiva deles, primeiro, vamos dizer assim, jogando água na construção, né? E segundo, mudando as línguas, porque aí eles tiveram que se espalhar, ou seja, então você tem ali Deus contrariando essa perspectiva. Aí em seguida você tem no 12 Deus chamando o Abrão, né, para poder formar um povo e É um, dizendo é um, que um contraste. é um contraste interessante, né? Então, essa transição, você vê ali, teve uma mudança muito significativa a partir do Gênesis 11, 12. Então, a escritura por si só, ela tem essas dobradiças, vamos chamar assim, mas que estão conectadas, elas não estão desconectadas. E é interessante que tem livros também que eles são dobradiças da Bíblia toda, ou seja, eles estão ali no meio de uma transição de tempo, né? Isso também é interessante. É. Interessante. A gente tem acho que dois minutos, né? Porque Aham. o Instagram, com 1 hora, ele Ele vai corta, né? cercear a nossa liberdade de expressão. Mas, assim, eu acho que é interessante isso. Eu creio que é um desafio muito grande a gente falar sobre esse tema em 1 hora, né? A gente que trabalha com pregar a palavra, a gente sabe que É. a estrutura do texto, né, é um mundo, Poxa, né? E eu sei que é um desafio imenso. E tem uma relação muito forte com o gênero literário, né? Então eu vou depois trazer, né, convidar alguém para a gente falar sobre o gênero literário, porque aí dessa forma a gente consegue conectar. perfeito. Eu estou me Oi, vendo aqui. voltou, Voltou. 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 É, Aham. então, assim, eu acho que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai voltar a um outro momento e a gente vai continuar falando sobre estrutura, né? Porque aí, Francisco, a gente consegue falar, vamos ver se a gente consegue falar sobre estrutura por gênero literário. O que é que você acha? É interessante. Né? Acho que quando você trabalha assim, você vai exemplificando. Aí a gente pode escolher até um livro mesmo e trabalhar, né? Ah, vamos ver nesse livro aqui. E aí acho que é um bom caminho. Eu acho que facilita um pouco o processo, né? Legal. Francisco, a gente está fechando aqui o tempo, né? Daqui a pouco o Instagram corta. Quero agradecer demais a Deus pela sua vida, né? E Deus abençoe. Você é uma pessoa que contribuiu demais para o meu ministério, né? Para a minha caminhada. Você sabe disso, né? Que Deus lhe usou Imagina. grandemente em momentos importantes para mim, para a minha vida. Né? Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Né? E para mim é uma alegria muito grande ter sua participação aqui, junto com a gente. Obrigado, Você quer obrigado. dar alguma palavra final, alguma coisa? Quero só Eita, falta agradecer 30 a honra, né? segundos. Quero Tá dizendo agradecer aqui, a falta honra de 30. participar. Então, agradecer a honra de participar com você aí, mandar um abraço para todos que assistiram e vão assistir e dizer que espero ter contribuído um pouquinho aí com esse assunto e assim realmente
Quem tiver dúvida, mas o importante é ler a palavra e mergulhar na palavra. É isso. Amém. Deus abençoe. Tem que fechar aqui.